Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula. Então, falaremos hoje de farmacovigilância. Esse tema ele foi dividido em 3 partes, por ser muito extenso. Já falamos da primeira aula, de definições e etc. de farmacovigilância. Hoje nós vamos iniciar a falar os métodos de detecção e avaliação da causalidade de eventos adversos, propriamente de uma reação adversa a medicamento. Então, vamos falar inicialmente do relato de caso, ou de um estudo de caso. Um relato de caso é uma descrição detalhada de um caso clínico contendo características importantes de sinais, sintomas, assim como dos procedimentos terapêuticos utilizados. Então, em farmacovigilância, o relato de caso ele é o primeiro passo em um processo, né? Ele costuma ser o resultado de uma observação clínica que, em geral, se refere a efeitos de medicamentos ligados a exposições raras ou a efeitos raros, né, reações adversas raras, assim como reações adversas novas, não descritas ainda. E eles são muito úteis para levantar hipóteses sobre essas possibilidades de RAM. Então, na maioria das vezes, os relatos de caso, eles são insuficientes para estabelecer a causalidade, porque não apresentam um grupo controle que permita a comparação. Entretanto, pessoal, embora tenha essa limitação, o relato de caso ele pode ser um único, mesmo que seja de um único caso de RAM, ele pode indicar um fenômeno extremamente raro. Então, é muito importante sempre, que se estabeleça o estudo de caso, que se faça o relato do caso. Então, pessoal, inicialmente, para que se estabeleça a avaliação de uma reação adversa a medicamento, é necessário que se reconheça os sinais e sintomas da reação. Porém, há inúmeras dificuldades, para verificar esses sintomas, visto que esses sinais e sintomas geralmente eles concorrem com os sinais da doença de base. Então, eles ocorrem muito parecidos também com os sinais e sintomas da doença de base, com as características da doença de base. Então, geralmente, a suspeita ela surge mais rápido quando o efeito é inesperado, inexplicado, grave, ou quando a gente está observando a utilização de um medicamento novo. Então, como essa observação, e da mesma forma, para imputar a responsabilidade ou o fator que determinou a reação é difícil, então é necessário que a gente cumpra algumas etapas, o método impõe algumas etapas para que se consiga estabelecer com maior precisão a ocorrência da reação. Então, a causalidade entre a exposição a um medicamento e a ocorrência da RAM pressupõe, naturalmente, um elo etiológico, E, a partir disso, é necessário que a gente observe, primeiro, que causa e efeito ocorram em conjunto, porque uma determina a outra. É necessário que a causa ela preceda o efeito. Então, a reação adversa temporalmente deve ocorrer após a utilização do medicamento. E mais, que causa e efeito sejam previsíveis, que se possa observar, prever a ocorrência desses 2 determinantes, desses 2 fatores desse elo causal. Ok? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu um método determinando 4 critérios que devem ser observados
na avaliação da causalidade de uma reação adversa. Primeiro, que haja temporalidade, ou seja, uma relação temporal entre a administração do medicamento e a ocorrência dos primeiros sintomas e sinais da reação adversa. Que haja plausibilidade farmacológica, plausibilidade biológica e exclusão de outras causas que possam determinar aquele efeito. Nós vamos estudar, então, cada um desses fatores. Ok, pessoal, então a existência da relação temporal, como já foi dito, se verifica então que a exposição deve preceder a ocorrência da reação adversa a medicamento, certo? É necessário então que a gente verifique as características dessa exposição, não é? Então é necessário verificar exatamente em que momento foi administrado o medicamento e, a partir daí, quanto tempo passou para a ocorrência dos primeiros sinais e sintomas. É necessário verificar também a intensidade da exposição no tempo. Então, vamos considerar aí a posologia. O medicamento foi administrado e, na primeira dose desse medicamento, ocorreu a reação? Não, ou foi na segunda dose, na terceira dose, ou após uma exposição mais longa é que veio a ocorrer os primeiros sinais e sintomas da reação. Esse efeito da temporalidade, ele vai ser somado ao critério da plausibilidade farmacológica, não é? Então, a intensidade da exposição no tempo vai ser considerada junto com a intensidade da exposição farmacológica, considerando a concentração do fármaco e a posologia. Então, é necessário que se verifique essa exposição do tempo com muita propriedade para que se possa depois avaliar a plausibilidade farmacológica conjuntamente. A plausibilidade farmacológica é então verificada pela observação das características farmacológicas do medicamento, se elas são compatíveis com as manifestações clínicas observadas, né? Ou seja, se por meio do mecanismo de ação conhecido do fármaco suspeito, é possível que aqueles efeitos, ou que aqueles sinais e sintomas que determinam a reação sejam produzidos. Então, a gente verifica se o mecanismo de ação do fármaco é capaz de produzir o efeito observado da reação adversa. Então, nesse momento aqui, é necessário, claro, conhecer as características farmacológicas do medicamento, seu comportamento farmacocinético e farmacodinâmico, e também buscar informações do grupo químico que esse fármaco pertence, e também da classe terapêutica que ele pertence, para avaliar se esse efeito adverso, se essa reação adversa pode ser explicada, pelas características desse medicamento. Então, às vezes, a relação causal ela é fortalecida com a reexposição que confirma a ocorrência dessa reação adversa, quando a exposição é interrompida e o efeito é reduzido. E com a reexposição, esse efeito reaparece. Então, isso confirma, digamos assim, a plausibilidade farmacológica do medicamento. O quarto critério é, então, a plausibilidade biológica, ou plausibilidade também denominada plausibilidade médica, que é, então, verificada pelos sinais e sintomas observados. Então, aqui vão ser observados os exames laboratoriais, por exemplo, para verificar se esses exames laboratoriais, ou exames de imagem, exame físico,
Quer dizer, quais são os exames que se pode, de fato, verificar e caracterizar esses sinais e sintomas dentro de um conjunto de informações que nos levem a um diagnóstico diferencial da reação adversa. Então, essas características elas são muito importantes. São características, por exemplo, bizarras, exageradas, como, por exemplo, são as reações, as características de um choque anafilático, por exemplo, as características de uma necrólise epidermal tóxica, que são reações que aparecem abruptamente de forma generalizada, levando o paciente a desenvolver sintomas muito graves, ou são reações comuns, reações que podem até passar como sintomas e sinais característicos da doença de base. Essa abordagem aqui da probabilidade, da plausibilidade biológica, é necessário, então, uma investigação clínica mais profunda para que se possa, de fato, estabelecer essa probabilidade causal. Ok? Então, é necessário aqui, por vezes, o auxílio de ajuda diagnóstica, de exames que ajudem a evidenciar, a esclarecer os sinais que o paciente apresenta e os sintomas aparentes para que a gente possa determinar qual é o perfil daquela reação. E aí tentar investigar se o fármaco suspeito está relacionado àquelas características de sinais e sintomas apresentados. E, por fim, temos então aqui a exclusão de outras causas que poderiam determinar a ocorrência daquela reação adversa. Ok? Então, na maioria das vezes, pode ocorrer aqui que um alimento que o paciente possa ter usado possa também causar aquela reação, ou hábitos de vida, como, por exemplo, bebida alcoólica, ou mesmo a utilização de um chá ou de um medicamento fitoterápico, que podem levar à ocorrência daquela reação. De qualquer maneira, é necessário que uma anamnese farmacológica bem feita levante essas informações, porque esses fatores podem corroborar para a ocorrência da reação adversa ou podem mesmo ser os determinantes da reação adversa. Por outro lado, a ausência dessas causas, dessas outras causas, fortalece a hipótese de que, de fato, o medicamento suspeito é quem é o determinante ou fator causal da reação adversa investigada. Vamos lá. Então, esse diagrama aqui nos mostra, é um diagrama de avaliação de causalidade de relato de caso, retirado do livro Farmacoepidemiologia, do Strong, agora, dessa edição de 2020, e ele coloca o seguinte, esse diagrama nos mostra que a avaliação de causalidade de um relato de caso, principalmente num paciente hospitalizado, existem inúmeros fatores interferentes, inúmeros fatores que podem interferir nessa relação causal. Quando a gente observa a reação adversa produzida por um medicamento em um paciente polimedicado, nós não temos essa relação causal isolada. Nós temos uma relação causal com inúmeros outros fatores que podem confundir ou interagir para a ocorrência do desfecho final. Não é? Então, na maioria das vezes, um paciente hospitalizado está em dieta específica, ele utiliza mais de um medicamento e ele, por vezes, tem doença, mais de uma doença, ele tem comorbidades, né? Então, esses fatores são fatores que vão influenciar nessa avaliação causal, ok? Então, em função disso, é necessário utilizar os critérios que já foram avaliados anteriormente, para que a gente possa, de forma estratificada, ou seja, aplicar
esses critérios avaliando essa relação causal de forma individual para cada medicamento que possa ser um medicamento suspeito para a ocorrência da reação observada. Então, pessoal, para diminuir a variabilidade na avaliação, foram propostos tabelas de decisão denominadas algoritmos e que trazem uniformidade para a análise dos critérios para a investigação da probabilidade causal entre o medicamento e a RAM. Ok? Então, como vocês veem na apresentação, existe na atualidade um grande número de algoritmos, né? Então, em 1976, o primeiro algoritmo pensado foi o Cramer e vários outros foram depois desenvolvidos. Todos eles já plenamente consolidados, validados e utilizados com bastante frequência na literatura científica. O RUCAM, esse que eu coloco em vermelho, é um algoritmo diferente dos outros, porque ele não é um algoritmo que seja utilizado para avaliar qualquer tipo de reação adversa. O RUCAM é um algoritmo específico para avaliação de danos hepáticos produzidos por medicamentos. Então, existe também na literatura algoritmos específicos. Ok. Então, os algoritmos eles são tabelas de decisão para o diagnóstico clínico da RAM e são constituídos de perguntas, onde para cada resposta é atribuído um peso e no final é gerado uma escala de ponderação para a causalidade. Vamos ver. Vamos utilizar então o algoritmo de Naranjo como exemplo. Ok? Então, como vocês podem ver, esse algoritmo é uma tabela com 10 perguntas ordenadas e à direita a gente vê 3 colunas com as respostas ordenadas, sim, não, não sei. E para cada resposta é atribuído um valor de acordo com a sua contribuição para a avaliação da probabilidade da relação causal. Então, as respostas são então somadas e o resultado da soma é uma pontuação que classifica a probabilidade causal em categorias, como definida, provável, possível e duvidosa. Bom, pessoal, o algoritmo de Naranjo, ele é um dos mais utilizados da prática da farmacovigilância. E ele considera alguns aspectos cronológicos, farmacológicos e clínicos, incluindo, então, um conjunto de dados que contemplam os critérios para a avaliação da causalidade de RAM e que nós já vimos anteriormente nessa aula. Então, vamos ver que características são essas. Ele vai considerar o tempo para a ocorrência da RAM, vai considerar o curso clínico da reação após a interrupção do tratamento com o medicamento, ou a continuação do tratamento com o medicamento, digamos, da readministração do medicamento. Ele considera o aumento da gravidade da reação ao medicamento com o aumento da dose, ou a redução da gravidade da reação com a redução da dose. Ok? Então, essas são as perguntas que mais corroboram, né, para a pontuação de uma reação adversa provável. Eu destaquei em vermelho, né, as perguntas que são perguntas que não são fáceis, né, ou viáveis de serem verificadas na prática da farmacovigilância em rotina. Então, por exemplo, a reação reaparece quando um placebo é administrado? Isso, na maioria das vezes, a gente não verifica. Entretanto, a resposta negativa contribui positivamente porque reafirma que o efeito se deve ao fármaco suspeito. Ok? Da mesma forma,
a detecção de fármaco no plasma, que seria a segunda pergunta em vermelho, ela também não é fácil de ser verificada. Então, na maioria das vezes, essa pergunta ela é respondida com não sei. Então, a contribuição dela para o somatório da probabilidade causal final, na maioria das vezes, não é fácil de ser observada ou não é observada. Ok? Bom, vamos imaginar, então, pensar num exemplo para que a gente possa entender como preencher a quarta coluna da tabela para avaliação da probabilidade da causalidade. Vamos imaginar um caso clínico de RAM no qual as perguntas mais simples fossem possíveis de responder, né? Então, no caso da primeira pergunta, existem relatos conclusivos sobre esta reação? Né? Então, aqui trata-se de uma reação adversa já descrita na literatura. Então, a resposta seria sim. Para essa resposta, sim, teria então a atribuição do valor mais 1, né? Que seria para essa resposta positiva. No caso da segunda pergunta, o evento clínico apareceu após a administração do fármaco suspeito, né? Então, a resposta positiva, sim, contribuiria com o valor mais 2. Essa resposta tem um valor mais alto, mais elevado, uma contribuição maior, porque naturalmente aqui contempla um critério fundamental para a relação, para a avaliação de um nexo causal. No caso de uma reação adversa, o evento clínico apareceu após a administração do fármaco. Então, isso aqui contempla aquela premissa de que da temporalidade, que significa que a exposição ao fármaco deve preceder a ocorrência da reação adversa ao medicamento, ok? E assim consecutivamente. Então, digamos que preenchendo esses valores positivos em relação a esse caso clínico de reação adversa, nós tivéssemos essa resposta como está na coluna 4, com o valor do somatório 7. O que aconteceria? Vamos ver. Então, como podemos verificar, para a reação adversa que foi avaliada anteriormente, nós teríamos aqui, então, uma probabilidade causal de provável, a categoria provável, porque foi obtido o valor 7. O valor 7 está entre o intervalo de 5 a 8, né? Então, numa avaliação causal, né, onde o score obtido encontra-se, 5 ou 8, ou encontra-se nesse intervalo, então atribuída a categoria provável, ok? Então, no caso do algoritmo de Naranjo, para que a gente tenha um valor de 9 ou acima de 9, que remete a uma categoria definida, nós teríamos então que responder, vejam bem, a grande maioria das perguntas positivamente. Aqui nós temos, então, um segundo exemplo de algoritmo, então, o algoritmo de Jones, e é um algoritmo que vocês veem, ele tem uma apresentação diferente, a apresentação dele é como um fluxograma, então, esse fluxograma é como se fosse a apresentação dele, a cada pergunta, a resposta negativa vai reduzindo a probabilidade causal, então é como se fosse um filtro em que em cada etapa a resposta negativa exclui, não é, o avanço daquela avaliação para uma probabilidade de maior associação causal, ok? E ele apresenta-se também com uma causalidade em 4 categorias, como definida, provável, possível e improvável. Ok, pessoal, então vamos falar ainda de uma outra classificação, que é uma classificação determinada pela Organização Mundial de Saúde,
para classificar a gravidade da reação adversa ao medicamento. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica em 4 categorias: leve, moderada, grave e letal. A reação leve, então, é a reação de pequena importância clínica e é de curta duração. Ela pode requerer tratamento, mas ela não afeta substancialmente a vida do paciente. Então, em geral, não é necessário nenhum antídoto, nem prolongamento da terapia ou da internação, caso o paciente esteja internado. A reação adversa moderada é aquela reação que altera as atividades usuais do paciente, resultando em incapacidade transitória, mas sem sequelas, e, em geral, necessita de tratamento. A reação adversa grave é aquela que ameaça diretamente a vida do paciente e ela provoca hospitalização e ela pode causar sequelas permanentes. Então, ela, em geral, necessita da descontinuação do medicamento e é necessário o tratamento específico da reação. E a reação adversa letal é aquela reação que resulta em óbito, né? Contribui direta ou indiretamente para a morte do paciente. Bom, eu coloquei essa classificação aqui porque, na maioria das vezes, segundo os documentos que se tem, né, da própria Organização Mundial de Saúde, no caso brasileiro, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estimula, indica, orienta que as reações adversas de gravidade severa, né, e letal são as que têm uma importância maior, digamos assim, para esses tipos de estudos. Estudos de casos e série de casos. Ok? Então, vamos lá. Ok, pessoal. Então, para finalizar, vamos aqui falar brevemente da série de casos. Então, esse tipo de estudo é um estudo que reúne vários casos. Então, considera-se na literatura uma reunião de mais de 3 casos, uma série de casos. E que são casos que foram avaliados de forma semelhante ao que foi abordado nessa aula, com as mesmas técnicas e a mesma forma de avaliação da probabilidade da relação causal. São também estudos que a gente não tem como avaliar o risco, porque a gente não tem grupo de comparação. Entretanto, são estudos também muito importantes, né, para evidência da associação entre o medicamento e uma reação adversa suspeita, ok? Eles são, então, geralmente mais utilizados para também gerar hipóteses e para verificar uma associação entre uma reação rara e o uso de determinados medicamentos, ou então uma reação associada a uma exposição rara a um medicamento, ok? Então, existem certas reações adversas que são sabidamente associadas ao uso de medicamentos, né? E que têm um impacto clínico importante na população. Por exemplo, o choque anafilático, ou conhecido como anafilaxia, ou reações adversas que são muito características da utilização de medicamentos e quando se manifestam ocorrem de forma muito grave. Então, esses tipos de reações, elas são importantes para serem estudadas. Elas ocorrem, na maioria das vezes, de forma rara, mas quando elas ocorrem, elas têm um impacto clínico muito sério, levando à hospitalização, à utilização de unidades de tratamento intensivo e, por vezes, também levando o paciente a óbito,
Ok? Então, esses tipos de estudo também são extremamente importantes, porque eles são raros exatamente porque eles ocorrem, na grande maioria das vezes, por características particulares de determinados indivíduos e que tornam esses indivíduos mais vulneráveis para a ocorrência da reação adversa. Então, esses indivíduos precisam ser estudados, de que forma foi a exposição e que características esses indivíduos apresentam que levam à ocorrência desse tipo de reação, ok? É necessário, então, que se estude esses casos exatamente para que a gente possa reconhecê-los e preveni-los na população de uma maneira geral. Ok, pessoal, então chegamos aqui na nossa última, no final da aula. Aqui então a bibliografia que foi utilizada para essa aula. E, como sempre, nós vamos colocar em anexo na plataforma AVA um texto que vai ajudar na fixação desse conteúdo da videoaula. E também vamos colocar o material para avaliação de vocês sobre esse conteúdo. Então, o exercício será um estudo de caso, ou um caso clínico de reação adversa, onde vocês farão a aplicação dos dois algoritmos que foram apresentados em aula, o algoritmo de Naranjo e o algoritmo de Jones. Esses algoritmos estarão em formato de questionário, no formato de quiz, e aí vocês responderão. É muito importante que vocês respondam os dois instrumentos, né, tanto o algoritmo de Jones quanto o algoritmo de Naranjo, para que eu possa atribuir a nota a vocês sobre esse tema, sobre esse conteúdo. Ok? Então ficamos aqui, fiquem bem, bom final de semana a todos.